Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais um vídeo da série Tudo que você deve saber para ser um desenvolvedor C Sharp Web, parte 4. Lembrando que na parte 3, no vídeo anterior, a gente criou um projetinho com JavaScript e CSS. Foi mais uma brincadeira para mostrar como o funcionamento dele e o que você pode fazer, né, com o poderoso JavaScript e CSS. Nessa aula a gente vai criar um joguinho, na verdade, com o último com, com o último exemplo que a gente criou na última aula, certo? Então vamos lá, sem demoras. Utilizando JavaScript e CSS. O objetivo dessa videoaula, a gente vai utilizar o exemplo da aula anterior para montar um joguinho com JavaScript. Por exemplo, no caso, o exemplo da aula anterior foi esse, né? A gente criou uma página simples que ela tinha uns bootzinhos que a gente clicava e ele ia inserindo algumas divs que ficava girando, né? A gente fez isso com JavaScript e CSS. Nessa aula agora, nós iremos fazer o seguinte, um exemplo que vai ser esse exemplo, no caso, né? O objetivo do jogo é alinhar os boots. Quanto mais boots alinhados, mais pontos você tem. Então é o seguinte, quando a gente clica nesse botão, ele vai adicionando as divs. Então a ideia é, quanto mais divs você conseguir deixar elas alinhadas, tipo uma com a outra, vai somando pontos aqui. E quando você não deixar elas alinhadas, tipo assim, a primeira div surgiu aqui, certo? Aí quando você clicar para surgir a segunda div, ela tem que estar praticamente parecida com esses botões alinhadas. Se ela não estiver alinhada, aí você perde. E assim sucessivamente. A última div sempre tem que ficar alinhada com a primeira, que nem uma, duas. Eu vou clicar aqui, ó, para já mostrar mais ou menos o exemplo como vai funcionar. Ó, aí se eu clicar de novo, ó, tá vendo, ó, 9 vidas e vai perdendo às vezes, ó. 8 vidas, porque não está alinhado com esse. Ó. Esse não está alinhado com esse. Agora, o próximo tem que estar alinhado com esse aqui. Ó, vamos ver. Ó, não consegui. Agora o próximo tem que estar alinhado com o do meio aqui, de novo. Ó, consegui, ó, tá vendo? Aí os pontos vão correndo aqui. A gente vai simular esse joguinho aqui com JavaScript. A gente vai utilizar o exemplo da aula anterior, no caso, certo? Se você não tem um exemplo da aula anterior, se você não tem um fonte, ou então se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar disponível também aqui na descrição do vídeo para que você assista primeiro a aula anterior, para que entenda como a gente fez essa parte 1 desse joguinho, certo? E aí depois eu aconselho que você tente fazer, mesmo que olhando fonte, mesmo que baixando, porque eu também vou disponibilizar a aula 1, já está disponível, né, na verdade, para você fazer download dos fonte. E a aula 2 também, que é essa aula que a gente vai fazer, também eu vou disponibilizar o fonte também para que você possa consultar. Eu aconselho que você pegue para consultar e fazer o seu, pode ser até olhando, mas para você praticar a digitação da programação do JavaScript e CSS, certo? As ferramentas que nós iremos utilizar são o Visual Studio Community 2019. As linguagens serão C Sharp, HTML, CSS e JavaScript. Lembrando mais que nessa aula a gente vai usar muito mais JavaScript do que essas outras linguagens. No caso HTML a gente vai criar alguns labels e JavaScript a gente vai trabalhar bem forte no JavaScript para que ele vire um joguinho, certo? E vamos a um fonte sem demoras, né? Eu estou com o meu fonte aqui, certo? Lembrando que é o mesmo fonte da aula passada. Eu vou dar um start aqui, só para ele carregar já e mostrar até o momento que a gente tinha feito, né? No caso, na aula passada. No caso, a aula passada foi bem mais básico, é mais mostrar a rotação que ele fazia, certo? Agora, nessa aula, a gente vai fazer esse joguinho com esse exemplo que a gente tinha feito na aula passada. Deixa ele carregar, ele está carregando já. O bacana desse exemplo é que, assim, pode ser que você não use, não utilize. Claro, numa empresa é muito difícil, só se você tiver uma empresa especializada por game. Aí sim que você vai desenvolver um game. Mas se não, é muito difícil que você vá fazer algo assim. Mas o legal é que você já tem a ideia de como ele funciona, no caso, né? O funcionamento de fazer a div girar e essas coisas. Pronto. Agora eu vou clicar aqui, ó, em adicionar boot, ó. É igualzinho à aula passada, certo? Limpar, beleza. Nosso objetivo vai ser o seguinte: quando eu clicar no primeiro boot, esse segundo que clicar ele vai ter que estar
igualzinho esse, ó. Ó, e aí o terceiro vai ter que estar igual ao segundo. Ó. Se a gente conseguir alinhar assim, o quanto mais de que estão girando assim conseguir se alinhar, a gente ganha. Na verdade, a gente vai marcando mais pontos e no final e você perde menos vida. Então vamos direto ao fonte, né? Parar um pouquinho de falar e vamos direto ao fonte para a gente ver como ele vai funcionar, certo? A primeira coisa que eu vou fazer já logo de cara é o seguinte: view home. Eu vou vir aqui na index e vou alterar já algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma div. Opa! A primeira coisa que eu vou fazer já é criar uma div nova, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Vou criar uma div nova aqui em cima. Vou copiar aqui para ser um pouco mais rápido. Algumas partes do fonte eu vou copiar de um exemplo que eu já tenho para ser um pouco mais rápido, o vídeo não ser tão longo assim. Mas não tem jeito também, né? O vídeo vai ser um pouquinho mais longo porque eu quero explicar as coisas direitinho como eles vão funcionar. Eu vou pegar aqui, vou copiar essa div aqui, vou colocar aqui, vou tirar esse input aqui, ó, e vou criar um label. Opa, pronto. Esse label, o que eu vou fazer nesse label? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para todo mundo conseguir visualizar. Nesse label, o que eu vou fazer aqui nesse label? A primeira coisa, eu vou criar uma propriedade para ele, né? Vou criar um ID, né? Desculpa. Um ID. Esse aqui vai ser os pontos. Certo? Vou colocar aqui um B, né? Que vai transformar esse label em maiúsculo. E aqui na frente eu vou digitar pontos. 2 pontos. Pronto. E aí eu vou copiar novamente essa div aqui. Vou colar aqui embaixo. E vou fazer o seguinte. Aqui, em vez de ser pontos, eu vou colocar vidas. Pronto. Aqui embaixo eu vou colocar pontos restantes. Restante. Pronto. Na tela, na teoria, deixa eu colocar aqui o que vai acontecer. Ele já vai aparecer já o... Opa, deixa eu ver. Tá carregando. Ele já tem que aparecer já aqui, já a label que nós criamos. Aqui, ó. Pronto. Já apareceu a label de pontos e vidas, certo? Que aqui vai mostrar os pontos que a gente vai marcar e aqui as vidas que nós temos, né, ainda, digamos. Os pontos que a gente tem ainda para continuar o jogo, certo? Feito isso, já acabou a parte do HTML. Agora a gente vai passar para a parte do JavaScript, que é a parte que a gente mais vai alterar, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos fazer as coisas aos poucos, né? Vou vir aqui no JavaScript, vou pegar o objeto que a gente fez aqui, ó, esse objeto, e vou criar algumas propriedades. Por exemplo, a propriedade que eu vou criar vai ser label pontos, e depois eu vou criar também a propriedade label pontos restante. E também vou deixar assim. Aí eu vou no HTML e vou copiar esse ID que a gente criou. Vou colocar aqui, ó, com o hashtag na frente aqui, certo? Para falar que é um ID, né, do campo, né? Quando a gente for chamar ele via jQuery. O ponto aqui, ó, deixa eu colocar maiúsculo. Ponto restante também, a mesma coisa. E vou colocar aqui embaixo, com a hashtag também. Para a gente conseguir chamar depois através do jQuery. Opa. Pronto. Pronto. Essa parte já basicamente está pronta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar os pontos, né? A quantidade dos pontos. Ponto.
pontos começa com 0 e vidas começa com 10, por exemplo. Vou colocar 10 aqui. E aí o que eu vou fazer? Agora eu quero carregar essas vidas, né, no caso. Eu quero fazer com que os pontos, né, mostre para mim na tela quando eu carregar a tela, quando abrir a tela, mostre isso para mim. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou copiar esses dois caras aqui, certo? Para facilitar. Vou criar uma outra function aqui chamada pontos, seta pontos no caso. Pontos, só pontos. E aqui dentro agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar essa propriedade, que no caso, como a gente tinha definido aqui em cima o ID, então eu vou acessar pelo ID ela para mostrar quantos pontos ela tem, certo? Então eu pego esses dois caras aqui, certo? E faço o seguinte. Texto. E aí no pontos eu coloco esse cara aqui, certo? Que é o propriedade ponto. Aqui eu vou colocar a propriedade .text, né? E vou colocar as vidas aqui dentro. Deixa eu apagar esses caras e pronto. Aqui as vidas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa function e vou colocar ela aqui embaixo, ó. Chama ela aqui embaixo para quando a tela carregar, né? Que essa function é para quando a tela carregar. Ele já carregar os valores padrão naqueles dois labels que ficam em cima. No caso, esses dois labels que nós criamos aqui, ó, aqui e aqui. Então, quando eu F5 aqui, ele já vai fazer isso para a gente. Olha lá, já colocou 0 e 10 pontos, certo? Beleza. Agora, a gente vai passar para a parte que ele vai somar esses pontos, na verdade, né? Que ele vai adicionar a função no botão e vai colocar uma div, o nome da div, essas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa function aqui, botão, clique aqui, nós vamos alterar ela um pouquinho. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um número randômico para cada div, no caso, né? Para a gente conseguir depois pegar a posição de cada uma, a gente tem que colocar um ID para cada uma delas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um ID randômico para ela. O que eu estou fazendo aqui? Ó? É uma função do JavaScript mesmo, é o matchFloor e matchRandom, né? Vezes 1000 mais 1, para ele criar um número aqui totalmente randômico. Né, que ele vai até 1000. Então, toda vez quando chamar para criar um botão, ele vai criar um número randômico que a gente vai setar ele aqui, ó, no nome da div. A gente vai tirar esses caras aqui e vai setar aqui agora. Pronto. Então, ele virou o nome da div. Certo? Fazendo isso agora, a gente vai criar uma propriedade que chama último ID gerado, né? Porque o que a gente vai fazer? Toda vez quando a gente clicar, a gente tem que comparar a última div gerada, no caso, com a primeira div gerada. No caso, eu vou mostrar aqui. Que nem no caso é o seguinte, quando eu clicar aqui, ele vai ter que já guardar o ID dessa div aqui. E quando eu clicar aqui de novo, ele vai pegar a div anterior, o ID dela, com a div atual e vai comparar a posição delas. Se eles estiverem na mesma posição aqui horizontal, beleza. Ou vertical, se eles estiverem na mesma posição aonde que eles estiverem, você vai conseguir marcar o ponto, certo? Então, eu preciso desses IDs para mim saber qual a posição do primeiro, da div, e da segunda div. E assim por diante. Quando eu clicar aqui, ele vai pegar o ID dessa div do meio, que é a anterior, e vai comparar com o ID dessa div aqui. Aí ele vai comparar a posição dela para ver se eles estão na posição correta, certo? Então vamos lá. Aí eu vou criar último ID gerado, uma propriedade aqui em cima. Aqui. Objeto boot.último
e vou colocar um 0 aqui, certo? Eu vou copiar essa propriedade aqui e vou fazer o seguinte. Aqui no adiciona, no botão adicionar, eu vou fazer... o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui embaixo. Deixa eu ver antes, eu acho. Depois, na verdade, aqui. Vou verificar se ele for diferente de zero. Se ele for diferente de zero, a gente vai fazer uma função que vai comparar, na verdade, a primeira div com a segunda div, certo? A função vai aqui, só um comentário. E aí eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um controle aqui para quando eu devo carregar o último ID gerado, certo? Então vamos lá. Var 1. Pronto, var 1. Aí o que eu vou fazer? Agora aqui embaixo, depois desse cara, eu vou falar o seguinte: se o último for maior que 0, carrega o último for maior que 0, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, o último ID gerado, certo? E vou citar a função aqui dentro. Desculpa, o nome da div aqui dentro. Pronto. E assim ele vai fazer o controle. Agora o que a gente vai fazer é criar a function que ele vai verificar, né, a posição desses boots, né, no caso. Verificar o alinhamento, né, no caso desse boot. Então, vamos lá, vamos criar a function. Vou vir aqui embaixo, ó, aqui em cima mesmo, vou criar a function aqui dentro. Verifica alinhamento dos boots. Eu vou colocar aqui um ID gerado, ID div gerado, ID div gerado, certo? Aqui eu vou colocar o retorno, né? Que vai ser, vamos definir um retorno para ele que vai ser 1, certo? Por padrão. Agora o que eu vou fazer? A gente vai criar uma function que ela vai ser o que? Get vai pegar a posição da rotação. Então vou colocar assim: pegar posição rotação, certo? E aqui eu vou passar o ID da div, certo? Para a gente saber, para conseguir comparar as divs. Para conseguir comparar, né, a posição de cada uma dessas divs. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar algumas coisas e vou explicando aos poucos como isso vai funcionar, certo? Primeiro, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui, vou copiar esses caras aqui, certo? Esse cara aqui é o ID da div. Esse primeiro cara, ele vai pegar o elemento da div, certo? Que a gente está passando aqui. Esse segundo cara aqui, ele vai pegar todo o style da div. E aí ele vai pegar todas as propriedades que fazem essa div rodar, que é, digamos assim, o que a gente definiu lá, certo? Lembra no primeiro vídeo eu falo das classes que a gente tem que definir, às vezes para cada um dos navegadores, né? Então nesse caso aqui, ó, ele verifica uma dessas classes aqui. Se não tiver nenhuma, ele falhou, certo? Aí a gente faz uma verificação aqui, certo? Se ele não for, se ele for diferente de none. Então, se ele for diferente de none, certo? Aí a gente vai fazer alguma coisa com ele. Que aí a gente vai pegar as posições, aí a gente vai conseguir mapear todas as coisas que a gente precisa no caso dele, certo? No caso, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o valor, né? Como é que eu pego o valor? Eu pego dessa forma, certo? Valor. Peguei o valor, todos os value dele, certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Agora eu quero, na verdade, só o valor 1 dele, né? Que é só esse valor aqui. Que eu preciso, no caso, é dele, né? E eu vou fazer o seguinte. Com esse cara, eu vou dar um return,
Vou dar uma para ele arredondar. Ponto round. Vou colocar o B aqui. E vou colocar 500, que é uma margem de erro, né? Se você não conseguir centralizar a div, pelo menos ele vai mostrar um 500, tipo, vai dar uma margem de erro assim, né? Tipo que nem, no caso, se a div estiver na posição 100 e a outra estiver na posição 30, aí tá muito diferente a posição deles. Mas se ele estiver na posição 100 e o outro estiver na posição 90, aí ele já vai considerar como certo. Senão a pessoa nunca vai acertar o jogo, né? Nunca vai sair daquilo. Beleza, então o pegar a posição, a gente vai usar ele agora aqui, ó. Quer ver? Opa. Gerado a função, que é essa função aqui. Verifica boots, né? Primeira coisa que eu vou fazer é var última div recebe esse cara e eu tenho que passar o último ID gerado, que é no caso esse cara aqui, ó, certo? E aí ele já vai pegar a posição dela. Aqui ele já vai conseguir pegar a posição dela. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, porém var div atual. Última div, eu vou colocar posição, né? Posição. Última div. Posição. Opa. Posição div atual. E aí vou fazer a mesma coisa. E aí a div gerada, eu vou pegar esse cara aqui que é a div atual, certo? E ponto e vírgula. Aí essa function, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar ela dentro do carrega dentro do método que adiciona o botão, que no caso é aqui, certo? Então eu vou pegar essa function e vou chamar ela aqui dentro, ó. Tirar o nosso comentário e vou passar o ID da div, no caso, esse cara aqui, que é a última div gerada, certo? E o retorno desse cara aqui, ele vai ter um retorno. A gente vai utilizar esse retorno para saber se ele é a última div, certo? Gerado. Para a gente ter o controle para quando o jogo acabar, a gente conseguir limpar essa div e não ficar uma div lá sobrando, certo? Beleza, feito isso, agora vamos voltar para a função alinha, porque ela ainda não está terminada, certo? Essa função alinha, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é algo bem básico mesmo. Que a gente vai fazer o seguinte: a última div, a posição, a gente vai fazer um if aqui, ó. Se a posição dessa div for diferente da div atual, se ela for diferente da div atual, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o objeto pontos, deixa eu ver o nome aqui, os pontos, né? Vamos pegar os pontos e vamos negativar ele, menos, certo? Que aí a gente vai tirando cada ponto. Se não, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar as vidas, né? E vai... Ah, não, eu fiz ao contrário, na verdade. Na verdade, aqui é a vida, né? A vida que a gente tem que negativar. Menos. E os pontos a gente tem que adicionar. Então, os pontos é aqui embaixo, ó. Os pontos são aqui embaixo. E aí, mais. E ponto e vírgula, certo? E aí, se ele falar o seguinte, se a div for diferente, a posição da div atual agora for diferente da div anterior, aí ele vai tirando suas vidas. Se for a posição for igual, ele não vai tirar suas vidas, ele vai adicionando pontos, certo? E aí quem acertar mais vai ganhar pela quantidade de pontos, beleza? Então só que aqui embaixo a gente tem que dar uma mensagem para o usuário falando quando o jogo acabou. Então eu vou falar o seguinte: se esse cara aqui, as vidas, for igual a 0, eu vou dar uma mensagem para o usuário. Eu vou falar o seguinte para ele: você perdeu.
O jogo será reinicializado. Bom, pronto. Só uma mensagem para o usuário saber o que vai acontecer. E aí aqui embaixo a gente vai zerar todo mundo, né? As vidas a gente vai voltar ao normal, que são 10 vidas, né? Os pontos a gente vai zerar, que eles começam zerados. 0. Opa, aqui é 10, né? Vida começa com 10. Deixa eu ver. Aí a div também, deixa eu ver que div. Aí a gente tem que também limpar as divs, né? Limpar a div, que é a div onde vai ficar todas aquelas divs dos bootzinhos que a gente vai criar, né? Tem que limpar a div. Último ID gerado, que é, deixa eu ver, último ID gerado a gente também tem que zerar ele, né? Porque o jogo vai estar inicializando novamente. Recebe 0. Deixa eu ver. E o retorno, que vai ser... não. Retorno, que vai ser 0. Certo? E aí, a gente vai ter que também fazer o seguinte. Atualizar a label, né? Que é esse cara aqui, ó. Pontos. Aí a gente chama ela aqui embaixo, aqui, ó. Opa. E vamos retornar a variável. Pronto. Eu acho que é isso. Acho que não tem mais o que ser feito. Vamos fazer o teste agora para ver se ele já vai funcionar. Vamos ir lá na página. Agora vamos dar um Ctrl F5 aqui para limpar. Certo? Começou com 0 e 10. Vamos lá no boot. Ele não está limpando, na verdade, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Opa. Opa. Deixa eu ver se ele está dando algum erro. Tá dando erro. Vamos ver o erro que ele está falando aqui. Windows L não pode ser nulo. Ele está dando esse erro aqui nessa variável aqui, ó. É o estilo. Nesse cara aqui. Pega a posição. Então esse cara aqui em algum momento ele está vindo nulo, né? Deixa eu ver do gera posição, tal. Último ID gerado, não tem nada, né? Deixa eu ver, último ID gerado. Adicionou o boot. Deixa eu ver se não adicionar, a gente está fazendo alguma coisa para adicionar, no caso. Não estamos fazendo nada. Adicionar o último registro. Aí verifica os boots. Tá. Aqui eu coloquei, verifica os boots, deixa eu ver. Posição, tá certo. Não tá errado não. Deixa eu ver. Rotation. Get by ID. Deixa eu ver por que ele não está gerando o cara certo. Div float. Vamos ver se ele... Acho que faltou só um Ctrl F5. Vamos ver se é isso mesmo. Vou clicar aqui de novo. Aqui ele está dando erro. O que ele está falando? Deixa eu ver. Não é um tipo de elemento. Vamos ver o porquê que não é um tipo de elemento. Já sei o que pode ser. Get by ID, documento. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. É porque eu tenho um exemplo também aqui, né? Que eu... pode ser que eu não criei alguma coisa que faltava criar aqui também. Deixa eu ver se é isso. A div. Tá. Já sei o que é. Não, apesar que tá o mesmo nome aqui, não deve ser isso. Elemento. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Adicionar function. Randômico. Deixa eu ver, alinhar. Geralmente acontece coisa assim. Realmente é JavaScript, né? Não tem jeito mesmo. Mas a gente
entender o porquê, e é até bom que aconteça isso, que a gente entende o porquê e às vezes acaba até aprendendo mais. Ele adiciona o boot, aí ele carrega um, se ele for, aí ele verifica e carrega o último boot lá. Beleza, vamos ver se era só isso. Não, ainda ele está dando como style nulo aqui. Deixa eu ver o porquê. Eu acho que está faltando alguma coisa aqui que eu esqueci de fazer. Windows, Alt. Vamos colocar um breakpoint aqui, que a gente vai saber o que realmente está acontecendo. Pronto, agora a gente vai lá no fonte e vamos debugar isso para ver o que está acontecendo, o que ele está devolvendo, né, na verdade, para esse cara. Aqui, ó, ele está devolvendo realmente o nome da div, né? Deixa eu ver se a div também está com esse nome. Vamos ver. Ah, eu já sei. É porque a div não está com esse nome. A div está com número 1. Por quê? Na verdade, o que faltou a gente fazer? Faltou a gente fazer o seguinte. Deixa eu só voltar aqui, que eu tinha alterado esse nome aqui, que não precisa. Faltou aqui, ó. Quando a gente cria o but, que é aqui em cima, a gente está passando agora o nome da div. Só que aqui na div a gente está setando o ID. O correto é a gente setar o ID da div aqui, ó. Foi isso que aconteceu, certo? E agora a gente vai executar aqui novamente, Ctrl F5 para limpar o cache e adicionar o but. Ó, perdemos vida, tá vendo ali em cima, ó? Perdemos mais vida. Perdemos. Perdi. Perdi. Perdi vida. É meio difícil, né? Olha lá, ó. Você perdeu o jogo, será reinicializado. Beleza, então vamos tentar de novo. O primeiro. O segundo, perdemos. Terceiro, perdemos vida. Deixa eu ver. Acho que deve ter alguma coisa de errado porque a gente só tá perdendo. Então vamos lá, vou colocar um breakpoint aqui para entender o porquê que a gente está perdendo todos os jogos. Debug. Certo. Ctrl F5 e vamos lá de novo. E aí agora vamos ver se bate. Opa, esqueci o F12 aqui. O debug aqui, ó, o que ele retornou? Ah, ó, posição. Aqui ele está retornando nada. Última posição, é isso. Aqui está dando algum erro, ó. E aqui também. Os dois está retornando NA e NA. Vamos ver o porquê que está acontecendo isso, certo? É um erro, né, que ele está dando e ele não está retornando o cara certo. Bom que a gente também treina como pegar os bugs, né? Beleza, agora a gente vai na function e vamos ver aqui por que ele não está pegando as coisas corretas aqui. Tem umas coisas aqui que faltou fazer, na verdade não que faltou fazer, mas é que eu não tinha feito, né, no caso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o ângulo dela, na verdade, né? Return B, tá? O value 0. Fazer o seguinte, eu vou pegar ela de uma forma um pouquinho diferente, ó. Eu vou pegar os três valores primeiros, né? E depois eu vou pegar o valor 1, que é o B, certo? E agora eu acho que ele vai funcionar. Porque eu acho que ele não estava pegando por esse motivo aqui, né? Ó, que eu tinha esquecido de fazer. Eu fiz só o primeiro, mas vamos fazer os três. Vamos ver se ele agora ele vai funcionar. Vamos lá na página. Se dá um Ctrl F5 aqui. Opa, vamos lá ver. Vamos ver se a gente consegue alinhar. Ó, conseguimos um ponto. Conseguimos 2 pontos. 3 pontos. Opa. Ai, perdi uma vida. 4 pontos. 5 pontos. 6 pontos. Ó, vou perder.
você perdeu. O jogo será reinicializado. Pronto. Então, assim, basicamente o jogo é esse. Não tem, digamos assim, outra coisa a ser feita. O que eu tô fazendo assim? Eu tô pegando a primeira posição dele, que ele aparece aqui, ó, que é só do lado desse lado aqui, ó. Tá vendo? Eu pego só o primeiro lado dele e, ó, se eu conseguir, eu vou ver se eu consigo colocar uma cor do lado esquerdo dele. Deixa eu ver. Deixa eu ir aqui no HTML, no CSS dele, né, do quadradinho e deixa eu ver aqui. Opa, não, aqui no quadradinho, no CSS desse cara. Eu vou colocar aqui margem, não, padding right, padding right, deixa eu ver. Background color. Não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente. Border left core. Colocar black. Vamos ver se ele vai ficar. Faltou. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se tem aqui. Solid. Pronto. Vamos ver se ele vai. Opa. Oh. Vamos ver se ele vai ficar na posição correta. Foi em tudo, né? Border. Ele ficou na posição, deixa eu ver. Então eu vou fazer o seguinte, quer ver? Eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui, opa. Vou pegar aqui e vou fazer um pouquinho diferente. Border solid. Eu vou tirar essa propriedade. Vou colocar aqui um padding de 20 px, certo? Vou colocar um border left, colocar um border left 3px e solid, né? E a cor eu vou colocar uma cor mais forte, deixa eu ver aqui. Vou montar uma cor aqui de cabeça, deixa eu ver. Black, né? Beleza. Pronto, vamos ver se ele vai funcionar desse jeito agora. Opa. Beleza, ó. Tá vendo? Então, quando esse pontinho estiver na... tá na... Vamos fazer na direita, é melhor. Pronto. Vou colocar aqui, ó, 10, pra gente saber o lado que é. Pronto. Então, quando esse pontinho ele estiver na direita, você tem que alinhar ele, ó. Ó, marquei um ponto. Marquei outro ponto. Ó, vou perder vida, ó. Tá vendo?
Quando eu desalinho ele, eu perco vida. Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, então é isso que eu me propus a fazer, é um joguinho, né, com JavaScript. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha mais alguma dúvida como fazer, como eu fiz a JavaScript, qual o funcionamento de alguma coisa aqui, porque é bem básico, bem simples. Aí vocês deixam no comentário que eu sempre respondo os comentários. Aqui foi bem básico, eu utilizei o exemplo da aula anterior. Eu vou deixar o link do GitHub para você baixar o exemplo da aula anterior, para você baixar o exemplo dessa aula também. E caso você for fazer mesmo, você editando, assiste a aula anterior que vai ajudar bastante para você que vai fazer essa aula corrente aqui, certo? Vamos voltar aqui no PPT para me finalizar. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.